Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E hoje vamos falar sobre YouTube. Portanto, se tu gostares de ver este vídeo, queres começar no YouTube, mas não sabes muito bem por onde começar, este vídeo vai ser assim uma espécie de mini guia, um passo a passo de coisas que tu podes fazer para poderes começar o teu canal do YouTube com o pé direito. Portanto, vamos começar. Primeira coisa, não te prendas já a um tipo de conteúdo, ou não te prendas. Normalmente existe muita gente que diz que nós temos que ter o nosso nicho próprio, mas a realidade é que nós estamos a começar, então nós também estamos a perceber mais ou menos aquilo que nós gostamos ou aquilo que nós não gostamos, e o YouTube também serve um pouco para isso. Mais do que isso, se nós nos prendemos sempre só a um tipo de conteúdo, se depois quisermos mudar o nosso conteúdo, as pessoas já nos vão associar a um X conteúdo. Então, as pessoas têm que gostar de nós. Portanto, não te foques num nicho específico, foca-te em produzir conteúdo sobre aquilo que tu gostes. E as coisas ao pouco vão se encaixando. Se calhar um dia tu percebes que gostas mais de produzir um conteúdo X tipo, mas foca-te naquilo mais que tu gostes de produção. A segunda dica, mas não menos importante, eu não sei porque é que eu fiz assim, sendo que devia ser só assim, whatever. A segunda dica é tentar perceber qual é que vai ser a frequência que tu queres postar conteúdo. Normalmente nós começamos a produzir conteúdo para o YouTube. Nós estamos muito motivados, até nós percebemos que pode levar um pouco de tempo e isso faz com que a nossa consistência baixe. Portanto, define quantas vezes por semana é que tu vais produzir conteúdo e que tu vais postar vídeos, ok? Porque isso vai te ajudar muito a tu também conseguires organizar-te conforme o conteúdo que tu fores produzir. Porque imagina que tu queres produzir um conteúdo que se calhar requer um bocadinho de teres que escrever um guião ou perceberes quais é que são os pontos importantes que tu queres falar. Assim tu tiras um dia da semana em que tu vais fazer isso e depois defines outro dia em que tu vais gravar tudo e se calhar no mesmo dia ou no outro dia tu editas para depois postares ao longo da semana. A organização é sempre a chave em questões de produção de conteúdo, ok? Nós temos é que nos saber organizar, portanto define já mais ou menos quantas vezes por semana é que tu queres postar. Isso vai-te dar um grande avanço em tudo o resto e vai fazer mesmo a diferença no teu fluxo de conteúdo e até mesmo na tua consistência. Terceiro passo, usa os shorts. Eu sei que a maior parte das pessoas vem pelos vídeos em si, mas usa os shorts porque os shorts fazem com que tu chegues a mais pessoas. E imagina, quando a pessoa vê um short teu, ela depois percebe se aquele conteúdo faz ou não sentido para ela e depois ela começa a ver o resto. Como ela continua a ver o resto do conteúdo, ela começou por causa dos shorts. Portanto, produz shorts. Os shorts ajudam muito, consegues chegar o teu conteúdo a mais pessoas, porque a realidade é que nós cada vez mais estamos mais viciados em ver coisas mais curtas. As pessoas não querem ver já vídeos tão longos, querem ver coisas mais curtas, e os shorts ajudam a agarrar essas pessoas, que depois te leva para o vídeo em si e depois faz com que a pessoa perceba se sente conectada com o teu conteúdo ou não. Portanto, aposta também em shorts. Uma coisa que eu gosto de fazer é, eu produzo conteúdo no TikTok. Normalmente eu meto 2, 3 vídeos por dia e algum daqueles vídeos que eu achar que seja mais adequado, eu meto no YouTube. E eu sinto que me tem ajudado muito a alcançar cada vez mais pessoas, aumenta muito mais as minhas visualizações. E é uma coisa que eu também faço quando eu vejo que as minhas views dos vídeos estão um pouco baixas, eu uso os shorts e realmente funciona, faz a diferença, porque as pessoas acompanham muito também pelos shorts que tu publicas e não só pelo vídeo que tu publicas no YouTube em si. Terceira dica, entende que as coisas vão demorar tempo e que é ok, não vai acontecer do dia para a noite, mas se tu não produzires, nunca vai acontecer. Portanto, se calhar não vai acontecer em 6 meses, ou se calhar pode não acontecer num ano, mas não te foques em eu quero ter X seguidores e só faço pelos X seguidores. Não, foca-te em eu quero produzir conteúdo porque eu quero ter os X seguidores, mas eu estou focada no processo. Eu sinto que desde que eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube, eu estou muito mais tranquila em relação a metas. Mas nós temos que perceber uma coisa que é, tu podes produzir todo o conteúdo do mundo, mas os seguidores aumentarem ou não depende propriamente de ti. Se tu já estás a fazer a tua parte, vai depender do resto. E o resto às vezes é uma coisa que tu não vais ter noção de quando é que vai ser. Mas se tu já estás a fazer uma coisa a favor, que é, tu já estás a produzir conteúdo, o tempo que demorar é o tempo que vai ser suposto. Claro que tu podes, imagina, melhorar nas thumbnails, melhorar nos títulos, nas fotos, no conteúdo em si.
e fazer esses pequenos ajustes, mas no final do dia tu já estás a fazer a tua parte e é isso que vai contar para ter os resultados e não o resto. Portanto, não te foques na quantidade de subscritores que tu queres ter, foca-te em produzir bom conteúdo, porque é isso que vai fazer a diferença. Existem cada vez mais pessoas que estão no YouTube e que estão nas redes sociais, mas só fica quem tem um bom conteúdo. E quem tem um bom conteúdo, cresce. Portanto, foca-te mais em teres um bom conteúdo e em produzir uma coisa que tu gostes e que tu acredites, do que em produzir conteúdo só para ter seguidores, porque, imagina, se estiveres com isso, não vai durar muito tempo, ok? Não vai, porque o YouTube é uma coisa que pode levar tempo e é uma coisa mais, se calhar, também a médio e longo prazo do que só a curto prazo. Agora, em relação à edição, o que é que eu uso para editar os meus vídeos? Eu uso o InShot, ele é uma aplicação gratuita, uso tanto para editar aqui para o YouTube, quanto para editar no TikTok, quanto para editar no Instagram. É super fácil de usar e não tens que pagar nada. Vale muito a pena, é super prática, super versátil e eu edito tudo no telemóvel. Quinta dica, escolhe títulos que sejam interessantes, ou seja, que tu sentes que vão fazer com que a pessoa fique agarrada àquilo. Eu vou-te dar um exemplo. Os livros que eu li ultimamente, ou os melhores livros que eu li e que mudaram a minha vida. Temos o exemplo 1 e temos o exemplo 2. Vai haver pessoas que vão clicar no 2, mas quando tu metes que mudaram a minha vida, a pessoa vai querer saber qual é que foi que mudou a tua vida. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer quando se toca a meter títulos, é meter títulos assim, não digo profundos, mas que chamem a atenção. Por exemplo, quem não se adapta não se destaca, coisas assim do género vão fazer muita diferença. Portanto, aposta muito também nos thumbnails e nos títulos, que também é uma coisa que chama a atenção e muito. Ou seja, é a tua linguagem e a tua maneira de falar. Quando tu começas a produzir conteúdo, tens que ter em mente que estás a produzir conteúdo para uma plataforma onde pessoas te vão ver. Logo, a tua maneira de falar vai ficar associada. Se tu tens uma linguagem que tu sentes que não é a linguagem que tu queres transmitir, muda essa linguagem. Tem atenção às palavras que tu repetes muitas vezes. É uma coisa que eu estou a mudar. Tem atenção, se calhar, às expressões que tu usas, porque isso tudo diz sobre a tua imagem. As pessoas que te estão a ver, elas não te conhecem pessoalmente, mas elas conhecem aquilo que tu estás a expor na internet. Portanto, se a tua linguagem não está a ser de acordo com aquilo que tu queres transmitir, então tu tens que mudar a tua linguagem, porque senão essa linguagem vai ser a linguagem que as pessoas te vão associar. Porque as pessoas não te conhecem pessoalmente, as pessoas conhecem-te e conhecem aquilo que tu mostras. Se tu estás a mostrar uma coisa e na verdade és outra, então tu tens que mostrar uma coisa que tu queres que as pessoas vejam em ti e que também tenha a ver contigo. Portanto, atenção à linguagem, movimentos, não estejas a enrolar muito. Uma coisa que eu também estou a tentar fazer é não falar tão rápido, porque eu sinto que quando eu falo muito rápido as minhas palavras atrapalham-se todas, mas é uma coisa que acaba por acontecer porque quando eu começo a fazer raciocínio, não sei. Portanto, atenção à linguagem, atenção à rapidez, não estejas aqui tipo a falar, ninguém vai ver um vídeo assim. Está aqui tipo a movimentar, usar as mãos, mexer o teu corpo para a frente, para trás, olhar para a câmara, porque é isso que vai fazer diferença. E lembra-te, no final do dia, no final do mês, no final de tudo, o que vai importar para crescer no YouTube é teres também a consistência. Não sejas aquela pessoa que começa extremamente motivada e que depois deixa porque não se sente motivada. Percebe que há que haver disciplina e consistência. A consistência vai ser sempre o que vai fazer a diferença nos teus resultados. E foca-te no processo e não só nos resultados em si, porque se tu focaste só nos resultados, tu vais ficar extremamente desmotivada, vais ficar frustrada contigo e adivinha, não vais aproveitar o processo. E é no processo que tu também te descobres e descobres quem tu és e descobres aquilo que tu queres. Coisa que te ajuda muito quando estás a produzir conteúdo para o YouTube. Porque ao mesmo tempo tu estás a crescer, tu não estás só a produzir conteúdo, tu também estás a crescer e a perceber quem tu és. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, dar like e comentares para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu não queres ver por aqui. Eu vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha-me mais de perto por lá. E vou deixar o link do meu podcast na descrição e vou também deixar o link da minha newsletter que eu voltei a escrever recentemente, portanto também está tudo aqui embaixo, na verdade está na descrição, portanto passa por lá. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.